Olá, tudo bem com vocês? A gente está aqui com mais um vídeo no canal de Medicina Quântica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como as doenças surgem, né? Como é a filosofia, a forma que a gente trata a doença hoje na medicina convencional, né? Vamos dizer que seria a medicina ocidental, tá? Vocês sabem que o que leva a gente a procurar um tratamento de saúde hoje, ou um tratamento de doença, né? Eu costumo dizer assim, são os sintomas, certo? E por que a gente tem sintoma? Alguma coisa está alterada no funcionamento do corpo. Dá pra gente entender isso. O sintoma não vem à toa, né? Vamos dizer, você está com uma dor de cabeça. Por que você está com a dor de cabeça? Pode ter uma dilatação de um vaso, pode ter uma substância que está fazendo esse estímulo de dor, né? Você pode ter uma contaminação, uma infecção, podem ser várias causas, certo? Dá para vocês entenderem isso. A gente chama isso de uma alteração da função. O funcionamento de alguma coisa no nosso corpo está alterado, certo? Agora, por quê? Isso vem do nada? Claro que não, né, gente? Nada no nosso corpo acontece por acaso. Não existe isso. Então, antes de você ter uma alteração na função, a gente tem uma alteração na estrutura, certo? Pode ser uma enzima que está quebrada, um receptor na célula que está alterado, está entupido, alguma coisa assim. Falta alguma estrutura responsável para o funcionamento daquela cadeia de informação, né? Pode ser uma vitamina, pode ser uma enzima, como a gente já falou, ok? Então, tem essa cadeia de informação para uma coisa mudar a estrutura, né? Muda a característica da molécula, muda a característica da célula, que leva a uma alteração na sua função, tá bom? Só que antes de ter a alteração da estrutura, nós temos uma alteração química, tá? A alteração química, ela está nas moléculas que nós estamos acostumados a ouvir, a estudar, certo? Então, falta uma molécula aqui, falta uma molécula aqui, um mineral acolá, certo? Você pode ter uma contaminação de metais tóxicos que levam a uma mudança do pH, que é uma alteração química, ok? Então, você chega com uma alteração de função numa emergência ou no consultório do médico. Você está com um sintoma, certo? Ele vai raciocinar o seu sintoma de acordo com a história da sua doença, quando começou, a sua idade, se você está tomando algum medicamento ou não, isso tudo é muito importante, certo? Mas quando ele vai receitar um medicamento para você, normalmente esse medicamento vai ter uma ação na parte química, tá? Se você for lá ver a bula do remédio, ele vai atuar em tal lugar, tal, que vai ter uma alteração química para ter, naturalmente, uma melhora da estrutura para melhorar a função, certo? Infelizmente, a maioria dos medicamentos, eles, quando atuam numa alteração química, sempre leva a uma alteração que vai gerar efeitos colaterais. Quando o sintoma é agudo e você vai tomar um medicamento por pouco tempo, compensa. Você talvez nem tenha tempo de ter efeitos colaterais, então compensa você utilizar um medicamento para melhorar aquela função que está te incomodando, mas não vai dar tempo de ter os efeitos colaterais. Mas quando é uma medicação crônica, uma doença crônica, como hipertensão, diabetes, doenças autoimunes, sempre essa alteração química
vai levar a efeitos colaterais que, com o passar dos anos, podem ser tão prejudiciais ou até mais que a própria função que faz com que você use aquela medicação, tá? Só que nós paramos por aqui. Isso aqui é uma análise física de um mundo que a gente interpreta como físico. Mas o mundo não é físico, o mundo é energético. Por trás daquela molécula existe um átomo que tem prótons, que tem elétrons, que tem nêutrons. Dentro deles tem os quarks, tem os bósons de Higgs e tem o vácuo quântico, certo? Toda a estrutura do corpo, seja um átomo, seja molécula, seja célula, ela tem uma energia eletromagnética, certo? Então, antes de você ter a alteração química, você teve uma alteração na energia eletromagnética. Aí você fala assim, nossa, mas nunca me trataram aqui, nunca me trataram na energia eletromagnética, certo? Essa energia eletromagnética ela pode ser alterada por estados emocionais, sentimentos, certo? Contato com cabeamento, com antenas de celular, o próprio uso de celular, uso de computador, enfim, tudo isso altera a energia eletromagnética, certo? Aí você fala, a medicina convencional trata o químico, mas se a causa for a energia eletromagnética, você vai tomar um medicamento que necessita uma ação que leva a efeitos colaterais, mas você não vai mudar a sua doença, o seu sintoma, porque ele está mais embaixo, certo? Ele é uma alteração eletromagnética. Aqui entra a medicina quântica, certo? É antes da química aparecer. E não fica só por aí, certo? Antes da alteração eletromagnética, nós podemos ter alterações nos campos de energia sutil, que nós chamamos assim, certo? E quem é responsável por essa energia sutil? Sua energia mental. Quantas vezes você já ouviu falar que estado emocional, o que você pensa, o que você fala do próximo, altera ou não a sua saúde? Pessoas mais alegres são mais saudáveis, pessoas mais tristes têm mais probabilidade de doença. Por conta disso, certo? Porque antes de você ter uma alteração na função, respeitando toda essa cadeia, você tem alteração dos campos de energia sutil, que é relacionado ao teu estado mental. Então, se eu trato a energia eletromagnética e o problema da pessoa está na energia mental nela, eu posso fazer os tratamentos frequenciais e também não consigo sucesso. Entende? Um medicamento, ele muda o campo de energia sutil? Não muda. Porque um antidepressivo, alguma coisa assim, ele vai fazer com que o cérebro fique dopado. Você não muda a carga da energia sutil, a energia mental que aquela pessoa está. Certo? Ele fica preso, aprisionado. Na maioria das vezes a pessoa passa muito tempo sentindo sintomas. Certo? Então, esse videozinho aqui é para vocês entenderem que antes da alteração química, nós temos energia eletromagnética, nós temos campos de energia sutil. Se a gente for falar, existem campos escalares, a energia do universo. Gente, é uma coisa tão bacana da gente saber, mas quanto mais a gente entende isso, mais nós vamos ter uma função do corpo adequada para a gente poder ter saúde, porque esse é o objetivo, certo?
Então, fique aí. Não basta a gente tomar um medicamento para uma alteração química. Nós temos que entender como está a nossa energia eletromagnética e como está os nossos campos de energia sutil, certo? Que tem como a gente analisar isso, captar isso de várias formas. Cada vez mais vocês vão ter acesso à informação sobre esta questão e é a forma que a gente tem para ter uma saúde melhor, para poder oferecer uma saúde melhor para vocês, para mim mesmo, ok? E com isso ter muitos efeitos colaterais indesejados que não vão ocorrer com o nosso tratamento, tá ok? Fica aí o nosso videozinho da semana, muito grato e até a próxima!